TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, começa agora o programa Com a Palavra e na edição de hoje o entrevistado é o vereador Fúvio Saulo. Vereador, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Mara. Muito feliz em estar mais uma vez com vocês aqui. Vereador, na última semana o prefeito de Natal veio a esta Casa Legislativa para esclarecer as possíveis mudanças no plano diretor. Foi importante essa iniciativa? Muito importante. As pessoas precisam entender, nós, enquanto vereadores, eu estou estudando muito, participando de várias audiências públicas e seminários. Eu participei do seminário realizado pelo Ministério Público, participei do seminário realizado pela FEComércio, e a gente está se aprofundando sobre um tema de extrema relevância. É um tema que atinge todo cidadão de Natal. O plano diretor é um documento, vamos dizer assim, legal, que estabelece as normas de crescimento dessa cidade. Então, nós estamos parados há 12 anos, né, que a Prefeitura de Natal deveria ter, em 4 anos, ter mandado uma nova atualização do plano diretor. Nós não recebemos isso, nós não fizemos isso, né, e perdemos para as cidades, principalmente as capitais mais próximas, como que a gente cita muito, João Pessoa e Fortaleza, que fizeram o dever de casa, realizaram a atualização dos seus planos diretor e, consequentemente, se desenvolveram. Nós estamos sabido por matérias e fontes jornalísticas que o turismo de Natal está caindo. Mas não é só isso. Um fato muito interessante que a gente precisa divulgar: Natal, há 10 anos, não passa de 850 mil, não chega a 900 mil habitantes. Todas as cidades crescem. Por que Natal não cresce? Porque as pessoas não encontram mais em Natal uma cidade ideal para se viver, vamos dizer assim. E estão indo para São Gonçalo, Extremóis, Parnamirim, até para São José do Mipibu, porque as residências são construídas e aqui a gente ficou travado. Então, o plano diretor não é só, como a gente fala, verticalização, adensamento, como a gente fala, o número de pessoas por área. Ele não é só verticalização, ele tem outros instrumentos que possam ser estabelecidos de forma que a cidade cresça não somente de forma sustentável, mas também de forma social e econômica. Então, esses 3 pilares têm que ser a base do plano diretor. Uma cidade que cresça de forma sustentável, economicamente ativa e de forma social. As pessoas precisam ter emprego, as pessoas precisam ter transporte, saúde, educação, nas áreas onde ela vive. Isso é que o plano diretor tem que ser muito rígido. E os vereadores vão ter que se aprofundar bastante sobre o tema que vem por aí. Vereador, muito se fala na preservação ambiental, da orla, da praia. É também importante manter isso, mas o crescimento urbano precisa dessa nova revisão, dessas novas medidas, de um plano mais moderno que contemple a atualidade da cidade. Claro, a gente vê as cidades modernas, fazem as suas... crescem, mas crescem de forma sustentável. Paris mesmo, se você olhar uma foto de Paris, você vê que Paris não é uma cidade alta, mas é uma cidade muito adensada, os imóveis são pequenos. Então aqui a gente tem que começar a buscar essa cultura de construir prédios que tenham mais apartamentos, né? Então os apartamentos pequenos, os lotes nossos aqui ainda são muito grandes, pode-se fazer lotes menores. As pessoas não precisam mais daquelas casas grandes para se viver. Em relação à orla, eu sou muito favorável a que se faça uma construção na orla, mas que proteja o sombreamento que a gente fala. Se for prédio muito alto, a gente perde esse sombreamento e, consequentemente, quem está na praia quer ver o sol, né? Então, João Pessoa é um caso bem legal disso. Os prédios na orla de João Pessoa não são altos, são residências e comércios, mas todos com poucos pavimentos, diferentemente de Recife, de Fortaleza, que realmente é bem verticalizado. Então, a gente tem que ter esse bom senso, que ela cresça, mas que cresça com responsabilidade. E quando a gente fala em crescer economicamente, é que para eu morar num bairro, eu preciso ter o trabalho naquele bairro, eu preciso ter o comércio naquele bairro, para que eu não precise se deslocar do meu bairro para ter que ir trabalhar em outra localidade. E se eu tiver o posto de saúde funcionando, se eu tiver uma escola, um CMEI que seja de qualidade, eu não vou precisar sair daquele bairro para levar meu filho.
Então, qual é o grande transtorno de Natal ainda é esse? Nós estamos totalmente perdidos. Quem mora na Cidade da Esperança trabalha no Alecrim ou na cidade, quem mora na cidade hoje não tem mais quase ninguém morando na cidade, as pessoas estão deixando a Ribeira e a cidade, que eram os bairros mais antigos de Natal, para ir morar em outras localidades. Isso não é isso não é a forma correta, vamos dizer assim. Isso alguma discrepância que existe. Por quê? As pessoas nascem e querem ficar onde ela nasceu. Quando você sai dali é porque você não está encontrando naquela localidade a infraestrutura adequada para você viver e crescer com sua família. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com isso, por isso que a gente está estudando bastante, mas tem que crescer com forma responsável. Verdade, vereador, a gente muda um pouquinho de assunto. E o senhor sempre está fazendo visitas fiscalizatórias a praças abandonadas, sempre indo às secretarias cobrar um retorno dos requerimentos. Quais foram essas últimas ações? Nós tivemos o Fiscalize, que é aquele nosso site www.fiscalize.com, ele aproxima o nosso mandato do cidadão. Então, quando a gente recebe algumas denúncias pelo Fiscalize, a gente vai em loco e recebemos recentemente a de Mãe Luísa, que realmente a subida de Mãe Luísa estava numa situação muito drástica. Recebemos a informação que ontem, após a nossa denúncia, a prefeitura fez a limpeza, que as pessoas estavam subindo ali, tem muita gente que chega em Mãe Luísa só pela ladeira. E um baú lá para recolher o lixo, com muito lixo na calçada, as pessoas têm que sair da calçada e ir para a via pública, e ali passam muitos ônibus. Inclusive, no momento que nós estávamos lá, a gente viu as pessoas se arriscando, porque ela tem que ir para a via, quando passa os carros é muito perigoso. E também fomos cobrar da STTU alguns requerimentos feitos àquela secretaria, né, via o nosso mandato, e estavam travados, inclusive, alguns de março. Então, nós conversamos com o secretário adjunto e pedimos para que ele revisse os nossos pleitos, que na verdade não são nossos, é da população. Então, na hora que a STTU não resolve a solicitação feita pela Câmara, ela está deixando de atender o pedido do cidadão. E não é um caso isolado, não é só relativo aos requerimentos de Fúvio. Alguns vereadores também têm a mesma queixa. E não é importante não só apresentar o requerimento, porque aqui na sessão ordinária o trâmite tem a parte do pequeno expediente, os requerimentos são lidos, não só apresentar o requerimento, mas cobrar das secretarias? Com certeza. Porque se você só entregar o requerimento, você fez um serviço pela metade. Eu tenho tratado o mandato como uma empresa. Inclusive, nós estamos implementando dentro do nosso gabinete questões de estabelecimento de meta, gamificação por quem atender as metas. Essa visão do serviço público retrógrado está ultrapassado. Então, eu vejo o cidadão como um cliente nosso. Ele precisa ser atendido e precisa ter o retorno da solicitação. Se nós prestamos um serviço e o cidadão não está sendo atendido, para mim, eu não estou prestando o serviço ao qual recebi a confiança de estar aqui. Muito bacana essa sua iniciativa. Importante falar sobre isso, porque muita gente acha que o serviço público é engessado e não tem tanta fé no serviço público, né? Eu vou falar ali, mas eu acho que não vai ser resolvido. Mas é exatamente essa semente que a gente está plantando, Mara. A gente quer que as pessoas entendam que, e não só o nosso gabinete, porque a ideia inicial é pelo nosso gabinete, mas com os resultados disso a gente vai divulgar, a gente vai querer implementar isso. Em breve você vai saber que pode ser que isso chegue longe e chegue em outros municípios também. Claro, é um método bem arrojado, né? Que vai mudar a cara do serviço público. É inovador. Exatamente. Recentemente também teve a visita à Praça Padre João Maria. Qual é o estado dessa praça? Precisa de mais atenção do poder público? A Praça Padre João Maria é uma das praças mais antigas da nossa cidade, é uma referência. Ela fica situada no coração de Natal, né, do centro da cidade, e é uma praça pequena e muito frequentada, porque as pessoas pagam muita promessa lá, fica cheio de velas ali e tudo, mas ela está abandonada e as calçadas estão degradadas, as pessoas que têm mais dificuldade de locomoção têm dificuldade de caminhar em alguns trechos. Existem umas barraquinhas lá que eu acho que deveriam ser padronizadas, e a gente está fazendo essa solicitação que a prefeitura padronize, e quem estava fazendo a limpeza lá eram moradores locais, eu acho inclusive moradores de rua, que estavam deitados em cima dos balcões e alguns varrendo. Então a gente vai cobrar da prefeitura que ela tenha uma atenção, uma praça tão especial, né, um ambiente tão
no centro da cidade, entendeu? Então é bem visitada, vi turistas passando pela praça, mas infelizmente ela está aquém do que a gente merece. Vereador, ainda falando sobre as atividades parlamentares, recentemente teve uma solenidade em homenagem aos embaixadores da paz. Nesse mundo onde os índices de violência ainda preocupam, é importante incentivar essa cultura pela paz? Muito importante, Mara. A gente às vezes associa, e as pessoas associam, a paz a grandes conflitos, grandes guerras, né? Oriente Médio, Estados Unidos. Então, tem essa concepção que eu não vejo dessa forma. A paz, ela precisa ser plantada dentro de cada um de nós. Os números apresentados no evento dessa semana são estarrecedores. Chega a ser 1,3 trilhões de dólares o volume de recursos gastos com armamentos, né? Oficiais, eu vou dizer assim, não estou dizendo nem o extraoficial. Então, se esse recurso deixasse de ser gasto, vamos dizer assim, na área bélica, na área de guerras, com certeza sendo investido em educação, em saúde, em todo mundo. A fome mata muita gente no nosso mundo. E isso sim é uma questão que a gente tem que... É uma verdadeira guerra. Você não precisa estar num país conflitante. Quando você vê uma pessoa aqui em Natal passando fome nas ruas, para mim isso é uma guerra. Né? É uma pessoa que não vive em paz. Então é por esse tipo de paz que a gente vem lutando. E a UPF é uma federação acima de religião, acima de partidos, né? Ele é apartidário, eles tentam plantar essa semente. Eu achei muito bonito quando eu vi, no mês das mães, eles fizeram um evento desse na Zona Norte, eu conheci o trabalho deles e a gente fez essa proposição aqui. Hoje tem um projeto de nossa autoria tramitando na casa que institui a terceira semana de setembro como a Semana Municipal da Paz, exatamente para a gente debater esse tema, né, que o dia 21 de setembro é o Dia Mundial da Paz estabelecido pela ONU. Então a gente ficou feliz com essa propositura e o evento realmente foi um sucesso. Muito bacana. E para finalizar nossa entrevista, o SAMU completou 17 anos de atuação. E o senhor participou ativamente tanto da implementação como dessa solenidade que prestigiou o serviço. Pois é, a gente foi foi representar a Câmara e tinha alguns homenageados lá, inclusive o ex-vereador Enildo Alves, ao qual trabalhei 20 e poucos anos com ele aqui nessa casa. Pisei na Câmara aos 18 anos de idade para trabalhar. E quando o secretário Enildo Alves foi implantar o SAMU em Natal, eu era chefe do departamento administrativo, então a gente participou ativamente. O SAMU completou 17 anos e de muita luta. Realmente são profissionais que têm orgulho de vestir aquela farda. O SAMU hoje é uma das instituições mais respeitadas pela nossa sociedade e a gente fica feliz com isso. Natal virou referência por ser a primeira capital do Brasil a ter implantado o SAMU e vinham pessoas de São Paulo, do Rio, eu lembro, para conhecer o sistema de regulação, a forma correta de se receber uma solicitação de uma pessoa enferma e levar até o hospital para que ele seja recebido no hospital e não ser jogado simplesmente nos corredores. Então, fiquei feliz em representar a Câmara nesse evento porque eu participei nesses 17 anos aí do SAMU, fiquei muito feliz. Bom, e eu me despeço por aqui e agradeço ao vereador Fulvio Saulo por ter feito esse balanço da última semana de atividades parlamentares. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Mara. Um beijo no coração de todos vocês. Agradeço também a sua companhia e até a próxima edição.